eu sou Fernanda Molinari, vai ser um prazer muito grande estar com vocês nessa pós, ministrando a disciplina de parentesco, filiação e reconhecimento dos filhos. Vou fazer uma breve apresentação minha. A minha formação de base é o Direito, sou formada pela PUC desde 2006. Só que ao longo da minha formação jurídica eu me apaixonei por uma interface interdisciplinar que é da psicologia forense. Então eu acabei fazendo depois formação em psicologia forense, trabalho com mediação em contextos familiares, sou psicanalista clínica também. E quando eu recebi o convite para ministrar essa disciplina para vocês, eu pensei em poder trabalhar, dentro desses conteúdos do parentesco e da filiação, contextos que também estejam relacionados com a área da psicologia forense, tá? Que é um contexto bem interdisciplinar, bem novo e que tem uma relação muito grande, principalmente em dois pontos que nós vamos abordar ao longo dos nossos encontros, que é o reconhecimento da filiação e, de uma forma mais específica, os contextos de filiação socioafetiva. E um contexto muito delicado que eu vou abordar com vocês que envolvem contextos de filiação, que é a dinâmica da alienação parental e a perspectiva da sugestionabilidade infantil e falsas memórias. Então, durante todos os nossos encontros, além de termos um olhar de um cunho mais jurídico, também vamos transitar e fazer uma correlação com contextos que envolvem a psicologia forense. Tá? Como eu sei que a maioria da formação dos nossos alunos é na área do direito, eu trago sempre uma primeira orientação para nós refletirmos um pouquinho por que a importância da psicologia hoje para o direito e por que hoje eu estar trazendo este foco dessa relação interdisciplinar para a nossa disciplina. E sempre quando nós pensamos em contextos que relacionam diferentes áreas do saber, e aqui especificamente a psicologia aplicada ao direito, nós temos que partir de um pressuposto que hoje a ciência moderna ela se faz muito mais por conexões do que por isolamentos. E se nós formos pensar hoje, principalmente o direito nos contextos das famílias, é praticamente impossível nós relacionarmos hoje este universo jurídico, este universo que é o universo mais sensível do direito, sem fazermos uma ponte relacionando com outras áreas do saber. E nesse contexto específico que eu vou relacionar com vocês, a questão da psicologia jurídica ou psicologia forense. Então eu trago 4 ideias principais, que a primeira é: o mundo necessita superar o âmbito das disciplinas e do fazer em separado, que é responsável pelas abordagens reducionistas do ser humano, da vida e do mundo. Por que eu trago essa primeira ideia para nós refletirmos nessa nossa disciplina? O mundo necessita superar o âmbito das disciplinas e do fazer em separado. Um dos pontos que nós vamos trabalhar nos contextos de filiação, que é a questão, por exemplo, da paternidade socioafetiva, um dos aspectos fundamentais hoje relacionados com a socioafetividade e muito das relações hoje do direito das famílias tem uma vinculação por trás que é o afeto e que é a relação vincular. Se nós não estivermos hoje, os operadores do direito, atentos a este olhar interdisciplinar, a esta relação que não se faz especificamente de uma forma de uma norma jurídica, mas através das relações e do afeto que constituem as relações hoje familiares, se nós não tivermos esse olhar, nós vamos ter uma visão reducionista do ser humano, da vida e, por consequência, de todo o cunho jurídico, de todos os direitos que estão relacionados com essas novas normativas. Então, é muito importante quando nós pensarmos em direito das famílias e podemos pensar nos contextos de adoção, nos contextos de convivência familiar, este olhar mais amplo e mais abrangente. Segundo ponto muito importante do porquê dessa correlação entre direito e psicologia. Porque o direito, enquanto ciência, que ele está dentro do universo, o direito do dever ser, nós regulamentamos o comportamento humano, ou seja, o direito neste universo do dever ser, ele regula normas e pauta como devem ser esses comportamentos humanos. Agora, nós temos uma ciência que é a psicologia, que está num outro universo, que é o universo do ser, que ela busca compreender dentro deste universo como se dá aquele comportamento humano.
Então vocês se dão conta o quanto essas disciplinas elas são complementares. Enquanto nós, do ordenamento jurídico, pautamos e regulamentamos normas e regras de comportamento, a psicologia, em muitos contextos, ela vem clarear e nos ajudar a entendermos o que tem por trás daquele comportamento. E eu vou abrir um pequeno parênteses para nós podermos ver assim, a abrangência dos contextos da psicologia forense, não só focados no contexto de família. Mas, por exemplo, se nós formos pensar em contextos da área criminal, no Código Penal nós temos a normativa de que matar alguém é crime. Mas dentro da questão do matar alguém é crime, nós temos uma normativa do Código Penal que estabelece os contextos de inimputabilidade. Quais são os contextos de inimputabilidade? É o agente que, ao tempo da ação ou da omissão, era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com este entendimento. Então, o que nós temos? Nós temos o universo do direito regulando uma conduta e, ao mesmo tempo que ele é regulador dessa conduta, ele traz uma perspectiva da inimputabilidade que, se nós formos parar para pensar, não é o direito que nos responde se ao tempo da ação ou da omissão a pessoa tinha a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, ou seja, como é que era a questão cognitiva e como é que ela tinha capacidade ou não de se determinar de acordo com este entendimento. Então, se nós sairmos só um pouquinho do contexto mais relacionado com a área do direito das famílias, nós já vemos outras dimensões em que a psicologia forense ela tem um impacto e uma dimensão muito grande neste nosso universo do dever ser. Terceiro ponto muito importante, o direito ele é regido por um princípio de finalidade. Enquanto a psicologia, toda a ciência psicológica, ela está regida em torno de um princípio de causalidade. Nós vamos estudar e relacionar determinados comportamentos humanos, não por um fim finalístico, mas tentando compreender quais foram as causas que originaram aquele determinado comportamento. Então, são dois mundos, este mundo do ser e o mundo do dever ser, que todos nós, de alguma forma, transitamos. É o mundo da natureza, da cultura, ser e dever ser. E muitos alunos às vezes me dizem assim, mas professora, mesmo que eu não tenha um processo jurídico, mesmo que eu não seja advogado, que eu não seja deste universo, eu transito neste mundo do dever ser? Se nós vamos fazer, por exemplo, uma pequena observação no campo do direito das famílias, a própria questão da união estável, que ela é regulamentadora de uma forma, de um contexto familiar, que não tem na sua origem o vínculo do casamento, mas de uma situação de fato, é o próprio direito regulando neste universo, independente de uma manifestação expressa de vontade feita através de um contrato, uma nova forma de constituição familiar e sobre ela derivando os seus efeitos. Então, o direito, de alguma forma, ele está presente no nosso universo e vincula as nossas relações, trazendo efeitos, reconhecimentos e consequências jurídicas. E o universo do ser? Eu sempre comento com os meus alunos que é impossível nós nos afastarmos, nós nos distanciarmos de nós mesmos. Em alguma medida, em algum momento das nossas vidas, nós vamos fazer perguntas existenciais, nós vamos passar por circunstâncias ou por sentimentos que são ambivalentes, vamos passar por grandes emoções, vamos passar por grandes perdas. Então, é impossível nós distanciarmos de questões vivenciais esses dois universos. Bom, agora, para nós, no que tange especificamente ao tema da nossa disciplina, que eu fiz esse pequeno slide de uma forma mais introdutória da psicologia aplicada ao direito das famílias, existe uma perspectiva dos focos hoje que nós podemos relacionar com essas duas áreas do saber. Primeiro ponto que eu trago então aqui é a importância da psicologia para o direito das famílias. E eu retirei essa citação de um livro de um jurista, que é o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, do IBDFAM Nacional. E num dos livros do direito ele coloca a seguinte afirmação: somente quando o direito deixar de negar que os atos e os fatos passam pelo inconsciente,
nós poderemos estar mais próximos de um ideal de justiça. Então, o que de alguma forma essa frase nos remonta, essa frase nos coloca, né? Somente quando nós deixarmos de negar que as relações humanas, que as questões que envolvem o indivíduo, perpassam também pelo seu inconsciente, perpassam também por este universo da psicologia, nós do direito podemos aproximar mais este ideal, estes saberes, por uma perspectiva de uma leitura mais justa de cada caso concreto. E aqui eu trago então alguns contextos em que a psicologia pode auxiliar o direito numa compreensão de algumas dinâmicas. Por exemplo, a questão do divórcio. Todo divórcio ele está relacionado, ele traz em si uma perspectiva de uma perda, e normalmente nos contextos de divórcio em que há esta perda, há o que nós denominamos de elaboração de um luto. Então, muitos contextos em que as causas são profundamente litigiosas, contenciosas, muitas vezes por trás nós temos a elaboração de um luto vivencial num universo que não é o universo do direito, mas o universo existencial dessas pessoas. Mas que de alguma forma este sentimento ele acaba fazendo com que algumas dinâmicas apareçam dentro do processo. Depois, questões de convivência familiar. Quantas e quantas vezes os nossos processos de família há contextos de perícia em que essas perícias são demarcadas e delimitadas para conseguirmos analisar a adaptabilidade da criança em relação aos genitores, como é que é a vinculação, a estipulação do melhor tipo de guarda. Então aqui eu tenho mais um exemplo da psicologia nos auxiliando neste universo. Bom, questão de adoção. Hoje é impossível nós realizarmos um contexto de adoção sem nós termos por trás uma abordagem, uma leitura que seja uma leitura interdisciplinar. Em todos os processos hoje de adoção, a área interdisciplinar auxilia o direito durante todo este procedimento, para que nós consigamos efetivar a criança dentro de um novo contexto, de um novo lar, com toda uma proteção que não é só jurídica, mas é também a sua proteção de ordem emocional. Os contextos de paternidade socioafetiva, que esse ponto nós vamos aprofundar mais ao longo da nossa aula. As questões hoje de abandono afetivo. Eu lembro quando surgiram um dos primeiros julgados em relação ao abandono afetivo, muito se trouxe e ainda hoje se debate a questão de relacionarmos o abandono afetivo, uma perda relacional, com um contexto monetário. Então, ainda hoje existe uma doutrina muito grande na área do direito das famílias, correlacionando, assim, como é que nós vamos monetarizar o afeto, aquele afeto que não foi dado. E eu recordo muito bem de uma decisão da ministra Nancy Andrighi, que de uma forma muito clara, evocando o ECA, a prioridade absoluta da criança, sua proteção integral, ela traz a seguinte perspectiva: amar, ela é faculdade, mas o cuidar é um dever. E quando nós estamos falando de cuidado, e quando nós estamos falando de abandono afetivo, que é uma ausência relacional na constituição psíquica do sujeito, que vai de alguma forma gerar um dano de ordem emocional, olhem a importância da relação entre as áreas dos saberes, o direito e a psicologia. Porque nós não estamos falando aqui nos contextos de abandono afetivo de um mero distanciamento, mas nós estamos falando de toda uma constituição psíquica de um sujeito que cresce e se desenvolve sem ter a presença de uma pessoa que é extremamente importante e estruturante para a sua constituição, que é um genitor. Depois, os contextos de alienação parental, que vai ser uma temática que nós vamos aprofundar muito a partir da segunda semana do nosso encontro. Vamos falar muito das questões das dinâmicas da alienação parental, os efeitos que ela produz nos filhos, como é que funciona as questões que aparecem em muitos dos nossos processos de falsas memórias e sugestionabilidade infantil. Então já deixo aqui o convite e uma duvidazinha para quando nós nos encontrarmos na segunda semana da nossa formação. E por fim, aqui eu também relaciono os contextos de mediação de conflitos. Hoje, muitas das pessoas que atuam na área jurídica acabam relacionando a sua atuação em contextos que sejam mais de pacificação.
E quando nós trabalhamos em pacificação, quando nós trabalhamos em situações conflitivas, quando nós trabalhamos com uma abordagem resolutiva de conflitos, de alguma forma nós estamos fazendo um link que ele é todo interdisciplinar. Tá? Então, nesses primeiros momentos dos nossos encontros, eu procurei trazer para vocês uma abordagem um pouquinho mais ampla da importância da psicologia para o direito. Então, retomando a psicologia como sendo um universo que vai auxiliar o direito a compreender determinados comportamentos humanos. E agora nós vamos entrar nos pontos mais específicos da nossa disciplina, que é a questão do parentesco e da filiação. Tá? E todas as questões que nós formos trabalhar ao longo dos nossos encontros, ela tem um ponto em comum, que é a questão das relações vinculares. E normalmente para nós que trabalhamos com o direito, quando nós falamos em vínculo, normalmente nós associamos o vínculo como sendo um contrato. O nosso maior vínculo jurídico hoje se estabelece através de contratos. Só que dificilmente nós paramos para refletir, principalmente nos contextos que envolvem a área do direito das famílias, que ou nós estamos trabalhando em contextos em que há ruptura destes vínculos, ou nós estamos trabalhando em contextos que há o reconhecimento destes vínculos. Mas aí eu pergunto, para nós que trabalhamos com direito, o que é um vínculo no universo intrínseco do sujeito, que não o vínculo simplesmente que nós conhecemos jurídico através de um contrato? Então eu trago para vocês o conceito de vínculo dentro deste universo da psicologia, em que ele aborda que o vínculo é toda relação recíproca, então é uma relação de proximidade, sendo que a separação, a ameaça de separação ou uma diminuída reciprocidade nesta relação vincular gera no sujeito um aumento de ansiedade, de vulnerabilidade e de medo. Se vocês me perguntarem assim, Fernanda, hoje todas as relações humanas, elas têm presente alguma forma de vinculação? Sim, todas as nossas relações humanas têm uma forma presente de vinculação. Tá? E se vocês acharem interessante, até anotar, só há 4 formas hoje que nós podemos nos vincular a alguém. Tá? Todas as outras formas são derivativas dessas 4 formas principais. Primeira forma que nós nos vinculamos, através do vínculo do amor. Segunda forma que nos vinculamos, através do vínculo do ódio. Terceira forma que nós nos vinculamos, através do vínculo do conhecimento. E quarta forma que nós nos vinculamos, através do vínculo do reconhecimento. Ou seja, as 4 principais formas de vinculações hoje que nós estabelecemos com as pessoas é através do amor, do ódio, do conhecimento e do reconhecimento. E vocês vão se dar conta ao longo dos nossos encontros, o quanto essas formas de vinculação elas se fazem presentes, estão relacionadas diretamente com as temáticas que nós vamos estudar dentro da nossa disciplina. Tá? Então guardem muito isso, formas de vinculação, amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. Tá? Bom, especificamente no que tange a nossa disciplina, a questão de parentesco e de filiação. Eu acho muito importante quando nós estudamos hoje como se dão os reconhecimentos da filiação, nós compreendermos toda uma evolução sociológica e legislativa que nos permitiu chegar ao patamar de hoje nós termos como corolário principal do direito o reconhecimento das relações afetivas. Mas aí eu pergunto para vocês, sempre o direito pautou e foi primazia o reconhecimento do afeto nas relações? Sempre o direito correlacionou a felicidade dos seus membros como algo principal para os contextos do casamento? Como é que eram tidos os filhos que não eram nascidos nos contextos de casamento? Tinham os mesmos direitos? Então eu vou abordar um pouquinho essa evolução sociológica e essa evolução legislativa que ajudou a nós caminharmos e arrumarmos
para que hoje nós possamos, por exemplo, ter no nosso ordenamento jurídico o reconhecimento de uma filiação afetiva, o reconhecimento de uma família homoafetiva, das relações monoparentais, o próprio reconhecimento do abandono afetivo, da alienação parental. Nós tivemos que ter uma larga evolução, tanto num contexto sociológico quanto num contexto legislativo, para conseguirmos chegar a estas formas de reconhecimento. Então eu vou trabalhar com vocês 3 grandes perspectivas. Tá? Como é que era a família e a filiação no Código Civil de 1916? A principal evolução legislativa, em que houve uma quebra de paradigmas, e instaurou a família como sendo base da sociedade, que foi a constitucionalização das relações familiares, a partir da Constituição Federal de 88, e a partir desta leitura, como é que nós evoluímos para o Código Civil de 2002, com os contextos de reconhecimento da filiação e de outros elementos do ponto de vista jurídico que trazem direitos e proteções, principalmente à família e aos filhos. Tá? Então nós vamos, ao longo dos nossos encontros, transitarmos por essas 3 grandes evoluções que nós tivemos no nosso ordenamento. Como era o Código Civil de 16, a constitucionalização das relações e a família e a filiação no Código Civil de 2002. Se nós vamos pensar em relação à família e a filiação no Código Civil de 1916, toda a base da família no Código Civil de 16, ela tinha como um grupo social. A família era um grupo social centrado efetivamente e exclusivamente no matrimônio, no casamento. Ou seja, elas eram unidas única e exclusivamente por laços sanguíneos. Na codificação de 1916, se vocês tiverem a oportunidade de manusear o Código de 16, vocês vão se dar conta que a grande maioria dos contextos do Código Civil de 16 eram contextos regulatórios de contratos e obrigações. Não existia no âmbito dos contextos das relações de família o reconhecimento de uma família fundada exclusivamente através de laços afetivos. O que se tinha era o reconhecimento das famílias fundadas exclusivamente através do casamento, em que a intenção que se tinha era a perpetuação de laços que fossem consanguíneos. Então, durante um longo período, a família legítima para o direito somente se constituía através de um matrimônio válido, o que implicava afastar, e aqui entra uma questão extremamente delicada se nós formos refletir no mundo atual que nós vivemos hoje. Nós estamos falando em 1916, essa codificação, que teve vigor praticamente toda a codificação até a Constituição em 1988, com mudanças mais significativas com o novo Código Civil, mas nesse período todo, os filhos que não eram advindos do matrimônio não eram considerados para nós, do ordenamento jurídico, como sendo filhos legítimos. E o que isso implica? Implica que se o direito não reconhecia como filhos legítimos, os que não fossem exclusivamente do matrimônio, nós não atribuímos a esses filhos os mesmos direitos dos filhos advindos dos contextos matrimoniais. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma codificação, que é a codificação de 1916, em que ela predominava essencialmente as relações patrimoniais. Tanto que, se nós formos fazer um resgate, isso tem a ver com a história, com toda a história de evolução das nossas próprias famílias. Se olharmos lá a família dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, quantos casamentos foram feitos através de alguém que escolhia quem seria o outro parceiro, né? Em muitos contextos, inclusive, se dava o dote para que o casamento ocorresse. Qual era a relação que se estabelecia ali? Era uma relação de uma continuidade, de um vínculo muito mais centrado no patrimônio do que na realização pessoal das pessoas que estariam efetivamente compondo aquela família. Então, nós tivemos durante muitos anos uma codificação em que ela centrava os seus interesses em cunhos patrimoniais. Então, a família ela poderia ser compreendida como uma rede de pessoas e um conjunto de bens.
ela era um nome, um sangue, um patrimônio material e simbólico, herdado e transmitido. A família era vista como um fluxo de propriedades que dependia primeiramente da lei. Então nós tínhamos aqui de uma forma direta o direito regulando estas relações, trazendo muito mais um cunho patrimonial do que um cunho especificamente fundado nas relações de afeto. Tanto que neste período, vocês devem se recordar, era uma dificuldade imensa para a realização dos contextos de separação e do divórcio. Durante muito tempo, inclusive, o divórcio foi vetado do nosso ordenamento jurídico, e mesmo com a regulamentação do divórcio em 1977, muitas vezes as mulheres que eram divorciadas tinham um cunho mais pejorativo de não estarem seguindo no contexto de continuidade da sua família. Que, de novo, antes de qualquer coisa, ela tinha um cunho essencialmente patrimonial. Então, eu vou encerrar esse nosso primeiro bloco, em que, de uma forma geral, nós abordamos as relações do direito com a psicologia, a importância desta relação interdisciplinar, as áreas especificamente em que a psicologia auxilia o direito, e estamos iniciando uma evolução histórica e legislativa do contexto de família e de filiação. Nos encontramos em breve, então, no nosso próximo bloco, no bloco 2. Até já!